Desde já, se você gostar do relato, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você estar recebendo todos os vídeos que eu postar no meu canal, beleza? E sem mais delongas, bora para o relato. O meu sonho era comprar uma casa. Quem não tem esse sonho de ter a sua própria casa? Pois naquele tempo era bem difícil conseguir uma casa. Eu trabalhava alugado e o dinheiro que eu recebia era mais para ajudar em casa, comprar compras e simplesmente para pagar alguma conta ou alguma coisa que estivesse devendo, pois não havia outro meio. Naquele tempo, ou você estudava ou você trabalhava. Vamos fazer tipo assim, que nem hoje, ou você estuda ou você trabalha. Mas hoje em dia tem a opção de você estudar e trabalhar e ajudar a sua família em muitas coisas. Isso vinha acontecendo comigo fazia tempo, mas como a minha mãe sabia ler, ela me ensinava de noite algumas coisas a ler, a escrever. Quando eu comecei a escrever minhas primeiras palavras, foi a maior alegria para a minha vida. Parecia que o mundo estava se abrindo perante mim. E eu disse: "Olha, mãe, eu vou trabalhar para me comprar uma casa." E a minha mãe, meio assim desconfiada, sabe? "Mas meu filho, e as coisas aqui em casa?" "Não se preocupe, mãe. Eu vou dar um jeito de comprar as coisas para casa e guardar um dinheiro. Nem que eu tenha que morar fora para ir trabalhar e juntar um bom dinheiro. E só venham para comprar uma casa para nós." E assim eu fiz. Decidi que ia para uma cidade perto da minha. A minha mãe ficou chorando, mas era isso ou nós nunca sairíamos do aluguel. Eu fui para a cidade próxima da minha, pois se a minha mãe quisesse, eu ajuntaria um dinheiro e levava ela para passar um tempo mais eu, pois a saúde dela não estava lá essas coisas. Uma hora melhorava, outra hora piorava, e simplesmente era assim, uma piora, uma melhora, uma piora, uma melhora. Eu ficava sempre com cuidado, mas sabendo que a minha mãe tinha mais 2 filhos, eu não era o único filho. E se alguma coisa de ruim acontecesse com a minha mãe, eles me passariam e eu voltaria na mesma hora. Eu fui trabalhando e guardando um bom dinheiro. Eu só precisava trabalhar uns 5 anos em alguma coisa, em fazenda, em qualquer coisa que aparecesse fazendo qualquer tipo de serviço. Eu consegui um emprego em uma padaria. Meu primeiro emprego foi em uma padaria. E eu gostava de trabalhar, pois eu não mexia muito com pães, mas eu aprendi e acabei tomando gosto pelo negócio. Trabalhei por 2 anos nessa padaria, até que um dia não deu certo e eu saí da padaria e passei umas 2 semanas desempregado e eu consegui achar um emprego em uma fazenda. Nessa fazenda, o patrão me pagava muito bem mesmo. Me pagava um salário de qualquer pessoa de hoje em dia que recebe. Um salário bom e um salário digno. Eu ficava muito feliz com o pagamento que ele me dava, pois o que sobrava eu guardava. Eu tirava metade para me pagar algumas coisas, mandar dinheiro para minha mãe, pois além de eu, tinha mais 2 irmãos que dependiam de mim. Eu não queria decepcionar minha mãe, né? Não agora, né? Eu fui guardando dinheiro, trabalhei por 7 anos e aí eu vi que era hora de voltar. Comprei a passagem de volta e peguei o ônibus. Não era muito longe da casa da minha mãe até a cidade onde eu estava. Cerca de 2 horas eu estava na casa da minha mãe. Eu decidi fazer uma surpresa, simplesmente fazer uma surpresa para minha mãe. Eu fui chegando na entrada do sítio e fui relembrando a difícil infância
que eu tive naquele lugar, pois eu já era um homem, já sabia ler, já sabia escrever, frequentei uma escola quando estava trabalhando na padaria e, graças a Deus, eu peguei um pouco de conhecimento, não muito, mas o pouco que eu peguei eu queria adquirir em alguma coisa, eu queria estruturar em alguma coisa, e isso seria uma casa para minha mãe. Fui chegando bem devagarzinho e bati palma na porta. A minha mãe falou: "Quem é?" "Ô mãe, não conhece mais o seu filho?" E aí vocês sabem, né? Foi aquela alegria de mãe ao ver o filho que voltou para casa após 7 anos fora de casa. Mas esses 7 anos, a minha família não passou fome, porque eu sempre mandava dinheiro, eu sempre mandava um bom dinheiro para minha mãe se virar, comprar remédio se fosse preciso, ou caso um dos meus irmãos ficasse doente. Eu disse, entrei para dentro, tomei um café e logo após sairia a janta. Eu disse, então mãe, vamos comprar nossa casa, porque esses anos que eu passei trabalhando, eu juntei um bom dinheiro, simplesmente juntei um bom dinheiro mesmo, e vou comprar uma casa. Eu peço que a senhora me ajude, porque eu sonho com esse dia de comprar uma casa, de nós sairmos do aluguel. E a minha mãe chorando disse, tá bom meu filho, se é esse o seu desejo, que se cumpra a sua vontade e a minha, pois nós saindo do aluguel já nos ajuda muito. E simplesmente eu fui ver uma casa que ficava, mais afastada. Eu não gostava muito dessa casa, mas simplesmente era uma casa que tinha, e era um preço muito baixo. Eu tinha um bom dinheiro e comprei à vista a casa. A minha mãe logo estranhou. Nossa, mas você voltou quase a metade do seu dinheiro que você trabalhou esses anos todo. É, mãe, mas vamos lá, mãe, olhar a casa para ver se a senhora se agrada. E a minha mãe foi mais eu e de vista ela era bonita. Entramos dentro e vimos que precisava de uma reforma. Com o dinheiro que eu tinha, eu mandei reformar a casa e a casa ficou bonita. E até que fim chegou o dia da nossa mudança. A nossa tão sonhada casa nova estava prestes a ser inaugurada. Mas a minha mãe temia acontecer alguma coisa ruim, pois aquela casa era muito afastada das outras e a casa mais próxima que tinha ficava a quilômetros de distância. Se a minha mãe piorasse, iria ser bem difícil eu chegar em alguma casa para pedir ajuda, ou algum vizinho que tivesse um carro para levar minha mãe no hospital. Então fomos colocando os móveis para dentro da casa e fomos colocando cada coisa no seu lugar. Conforme os móveis iam entrando na casa, a casa foi ganhando forma. Não ficou aquele vazio que nela era antes. Mas essa casa, por uma semana, ela ficou tranquila. Não apresentava nada de estranho, não apresentava nada de anormal. Mas foi na quarta semana, em um mês, que tudo começou a mudar. Eu estava dormindo à noite e percebi que tinha passos na sala. Era como se tivesse uma pessoa andando de um lado para outro, mas estava escuro e eu podia ter confundido o que eu deveria ter visto. Eu vi mais ou menos uma criança de uns 8 anos de idade que andava vagarosamente. Sabe, essas crianças que andam de um canto para outro, né? Que nem essas crianças que não para quieta. E ele olhou para mim, mas não deu para mim ver bem. Mas o pouco que eu vi, parecia que aquela assombração demoníaca era pálida. E quando virou para mim, eu tomei um susto tão grande que caí da rede. A minha mãe
Quando eu caí da rede, ela acordou e veio aonde eu estava e disse: Meu filho, o que foi que aconteceu? E eu, com lágrimas nos olhos, olhei para minha mãe e falei: Olha, mãe, eu vi um vulto bem aqui. E a minha mãe falou: Olha, filho, não é para inventar essas coisas, pois essa casa nós compramos esses dias e você já está vendo essas coisas. Não, mãe, mas é verdade, mãe. E ela não acreditava, mas na mesma noite chegou a vez dela ver. Ela foi subir para o quarto e pegou um copo de água e tomou, e de repente eu vi quando o copo caiu da mão dela. Ela deu um grito tão grande que eu rapidamente corri para ver o que ela queria, pois para mim ela estava passando mal e não iria pegar bem eu sair umas 2 da manhã atrás de carros. Iria pensar que era um ladrão e talvez me dessem até um tiro. A minha mãe, quando eu olhei para ela, ela estava pálida, simplesmente pálida. Não tinha uma gota de sangue no seu corpo. Eu olhei: Mãe, o que que a senhora tem? O que que a senhora tem? Fala para mim. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: Meu filho, o que é aquilo entrando no meu quarto? Quando eu olhei, não era mais a criança. Eu pensava que era a criança, mas quando eu olhei, tinha uma velha, toda deformada. Parecia que tinha morrido naquele instante. Não parecia que tinha morrido naquele instante, parecia que tinha levantado do túmulo e cheirava mal, entrando no quarto da minha mãe. Eu, com muito medo, peguei uma lanterna e fui ver. Cheguei lá, não tinha ninguém. Era como se aquela velha simplesmente nunca tivesse existido ou tivesse passado por ali. E aí foi. Sempre nós via coisas estranhas. Sempre acontecia. Aquela semana foi a pior semana da nossa vida que nós passamos naquela casa lá. De um mês. No segundo mês da primeira semana foi a pior semana que nós passamos. Mas nós não tínhamos para onde ir. Aquela era a nossa casa. Foi então que eu tive a ideia de chamar o padre para orar e expulsar o que quisesse ter naquela casa, pois parecia que era um espírito mau e ele tomava a forma que você pensasse, você imaginasse, ele tomaria forma. Eu fui na cidade e chamei o padre Alvino e ele veio e logo que ele pisou na porta ele sentiu aquele peso dentro dele. Ele falou: Olha, meu filho, aqui tem uma coisa muito ruim, mas eu vou fazer uma oração e isso daqui vai embora para sempre e nunca mais vai incomodar vocês. Então o padre fez as suas rezas, orou em cada quarto da casa, jogou água benta e disse: Se os barulhos continuarem, se você continuar a ver coisas, pode voltar lá que eu venho aqui para me tomar umas atitudes mais sérias. Então eu levei o padre de volta à cidade e fiquei esperando para ver o que realmente acontecia, mas não aconteceu mais nada, e nem na outra semana, e nem por um mês, e nem no outro mês, e nem um dia daquele dia que o padre andou e rezou na casa. Era algo muito maligno, mas é que nem diz, não tem nada maligno que suporte a presença de Deus, pois Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele age nas causas mais difíceis que você possa imaginar. E eu posso te dizer uma coisa, que foi realmente Deus que tirou aquele mal. E o padre, com a sua fé, eu não criava muito nisso, mas depois do que aconteceu comigo, eu comecei a frequentar igrejas, tudo que é de religião, eu fui frequentando e dando mais ouvido à palavra de Deus, pois maldito o homem que confia no homem. Eu não confiei no homem,
mas eu tinha feito uma escolha muito errada e eu ia pagar com a minha própria vida e a minha família também, pois sabe-se lá o que esses espíritos, esses demônios podem fazer com quem desafiam eles. E se é atormentado, aí que eles vão te atormentar de dia e de noite. Eu estou vivendo feliz nessa casa com a minha mãe e com meus 2 irmãos, mas eu nunca esqueci aquela noite que eu vi aquela velha, parecia uma velha toda acabada com o tempo, né? E foi isso que eu vi, e fiquei assustado por várias noites, mas tudo correu bem e hoje estamos felizes. Nunca mais quero saber de coisas sobrenatural, mas se alguém falar que viu, eu não duvido que não viu, porque nesse mundo existe mais coisas do que a gente possa imaginar. E desde já, se você gostou do relato, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos e não esquece de compartilhar o vídeo porque me ajuda muito e comentar, porque isso me ajuda bastante. Deixa o like e até o próximo relato, se Deus quiser.